meus consagrados? Como que vocês estão nesse horário maravilhoso do almoço de vocês? Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Aqui sou eu mais uma vez, mais um Lusca, trazendo conteúdo pra agregar na vida de vocês. Se não agregar também, foda-se. Eu não sou adivinho, brincadeira, caralho. Eu espero muito que agregue aqui no canal Nani. Hoje a gente vai falar de um anime que até o momento pra mim é meu top 2 na minha lista de animes e mangás favoritos. E que faço questão de trazer primeiramente, invertendo um pouco o que eu estava fazendo nos outros vídeos de animes, trazer a minha opinião antes da sinopse do assunto do vídeo em si. Então, hoje vamos falar de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Por que ele entra no top 2, você se pergunta? É porque ele é simplesmente completo. Igual o padrão de esquina, que é muito melhor do que hambúrguer em Coca Zero, não é mesmo? Ele não é um anime lá muito extenso, porém ele traz toda a complexidade e toda a leveza equilibrados e que, ao meu ver, é o que torna um anime completo, tudo que o anime precisa ter. Eu, particularmente, lá desde os primeiros episódios, eu me emocionei, eu ri, eu pensei, eu refleti, senti todas as emoções possíveis. Ele traz a profundidade de temas, né, como por exemplo todo o sistema governamental e seus pormenores, o combate das partes equivocadas dentro desse sistema internamente, todos os conflitos de decisões que nós humanos tendemos a enfrentar, né, todos os dias, né, desde o, como é que posso dizer, do enfrentamento de pensar a cada dia, se tomamos as decisões certas na nossa vida, e a perseverança de seguir, né, fazendo aquilo que se acredita, lutando pela sua própria verdade, para assim dizer, né, lutando para que a sua vida dê certo, e sempre em busca daquilo que a gente acredita e da nossa verdade interna. E além, né, de fazer a gente refletir e entender algumas diversidades de culturas existentes, seja em Fullmetal lá no universo deles, e a gente trazendo isso pro nosso contexto. Então, pra mim, isso torna Fullmetal uma obra extremamente rica. Não é porque ele é meu top 2 ou porque ele tenha mexido muito comigo, mas, gente, eu realmente recomendo que você leia Fullmetal ou que você assista Fullmetal Alchemist Brotherhood, porque, cara, a obra é simplesmente foda. E Fullmetal Alchemist Brotherhood é uma série que foi adaptada dos mangás da série de Fullmetal Alchemist e que foi escrita por Hiromu Arakawa. A série de anime de Fullmetal Alchemist de 2003, ele acaba se afastando um pouquinho da história original do mangá. Então o Brotherhood, ele é a adaptação que segue diretamente toda a história do mangá original, com 64 episódios produzidos pela... A série foi dirigida por Yasuhiro Iri, escrita por Hiroshi Onogi e composta por Akira Senju, sendo transmitido de abril de 2009 a julho de 2010. O anime aborda a história dos irmãos Elric, Edward e Alphonse, filhos de Von Hohenheim, um grande alquimista que foi comprar Marlboro. Eles já demonstravam uma certa aptidão e curiosidade desde pequenos para com a alquimia. Então, eles foram treinados por Izumi Curtis com o auxílio de seu marido Sig, e eles desenvolvem seus conhecimentos na área alquímica. Porém, quando sua mãe, Trisha Elric, acaba falecendo, os dois irmãos eles tentam fazer algo que transgride um tabu dentro da alquimia, que é a transmutação humana. E apenas porque eles queriam poder ter a sua mãe de volta. Só que no processo, o corpo do Alphonse acaba indo jogar no Vasco junto com a perna esquerda do Edward. Então o nosso querido Ed sacrifica o seu braço direito e salva a alma de seu irmão e fixa nela em uma armadura que ali estava ali perto. Nossa, que ali estava ali perto, não, né? Que estava ali perto dele no momento. E a partir desse momento, Pinako Rockbell, que é amiga de Von Hohenheim e a avó da melhor amiga deles, a Winnie Rockbell, passa a tomar conta dos dois. Então o Ed ele decide se tornar um alquimista federal para facilitar os caminhos para que ele e seu irmão possam recuperar os seus corpos novamente. Logo, no meio de conspirações governamentais, o que claramente só existe em animes e mangás, fatos históricos e alquimia, o caminho da dupla tem o seu início. Mas então, sobre o que iremos tratar hoje neste canal maravilhoso? Obviamente sobre um assunto que sem ele não existiria nem nome pro anime. Você conhece as origens da alquimia? Bom, não se sabe ao certo a origem da alquimia. Então é isso, meus consagrados, até o próximo vídeo. Brincadeiras à parte, existem várias teorias de onde a alquimia surgiu efetivamente, já que existem teorias de origem em diversas civilizações, como por exemplo os egípcios, os gregos, os romanos, os árabes, os persas, os mesopotâmios, os hindus, os chineses, os japoneses, os flamenguistas, os fãs de K-pop, os dois últimos da brincadeira. Mas existem muitos datados de seu início no século III a.C. na Alexandria, o que faz muito sentido, já que o Império Alexandrino se expandiu igual mentos na coca para praticamente todas as regiões desses povos que a gente citou.
Por causa da etimologia da palavra, a defesa de sua origem na China, de onde derivaria do termo qin ou xin, que significa aurifação, ou a ideia de que o ouro poderia ser manufaturado. Então, expandindo-se pelas rotas comerciais, chegaria na Grécia, onde o termo seria traduzido por kemeia ou kima, shima, que significa laçados juntos, soldar ou até mesmo liga. Porém, a origem de kemeia tem mais fontes. No Antigo Egito, os egípcios se referiam ao seu país como Km.T, que significa a Terra Negra, para mostrar o contraste entre o solo fértil da região do Nilo e a terra de alabastro. Em copta, um idioma que é falado na época do Egito Antigo, o termo Keme significa Egito. Dessa forma, pode-se entender que Kemeia deriva de Keme, sendo traduzido como preparação do pó negro. Então, a origem do tráfico de drogas... Tá, não, já entendi, ô xereta. Sai daqui. Poderia apontar para a origem egípcia da alquimia. Já o prefixo al foi influência direta do idioma árabe, que significa o artigo definido o. A alquimia em si pode ser definida como, de certa forma, resumindo seus conceitos, como a arte da transformação da matéria por meio de técnicas experimentais, laboratoriais e de substâncias químicas. Disse que os dois grandes objetivos da alquimia são a transmutação de qualquer metal em ouro, aparentemente o Seiya descobriu a Pedra Filosofal, e a busca pela criação do Elixir da Vida. Uma das primeiras teorias vem do filósofo grego Aristóteles, de que toda a matéria era formada por tudo o que você precisava para se tornar o Avatar, ou seja, de que tudo era composto por água, fogo, terra e ar, e talvez as suas possíveis combinações. Uma outra teoria é a dos 3 elementos, onde tudo poderia resultar numa combinação de sal, enxofre e mercúrio. Então, desde a origem da alquimia, experimentos foram feitos por diversos alquimistas ao longo do tempo. O que se percebe como padrão dentro da alquimia é a ideia de que você precisa da existência de substâncias para a criação de novas. Ou seja, não há criação da matéria a partir do nada. Então, dentro da obra de Fullmetal Alchemist, é o que se chama de troca equivalente. Você precisa de algo de matéria para que se converta em outra coisa com a mesma quantidade de matéria. Por isso, inclusive, que a transmutação humana é um tabu, devido ao fato de que material precisamos para criar uma alma humana? Então, hoje no Art Attack você vai precisar apenas de um bastão de cola quente, cartolina, argila e muita determinação. Como em muitos casos os conceitos da Pedra Filosofal e do Elixir da Imortalidade se confundem, como podemos ver também em Harry Potter, a Pedra Filosofal poderia ser uma resposta para essa pergunta, o que nos leva a outra área da alquimia, esta mais relacionada com a medicina, que seria a criação de homúnculos, ou humanos de forma artificial. Ei, tu já chegou na metade do vídeo? Então curte aí, compartilha com seus amigos, se inscreve, divulga para todo mundo. Tem muito conteúdo agregativo bacana já lançado e tem muita coisa ainda por vir futuramente. Então aproveita, ativa o sininho, né? Sininho, puta que pariu. Ativa o sininho também e eu prometo que você não vai se arrepender. E no que a alquimia contribuiu efetivamente no mundo moderno? Bom, dentre todas as experimentações feitas por alquimistas ao longo dos anos, muitos dos processos que a gente conhece até hoje, eles ainda perduram. Por exemplo, a alquimista Maria a Judia, dentre seus experimentos, desenvolveu equipamentos para destilação, desenvolveu a sublimação e o banho-maria. E obviamente que é por causa dela que o processo tem esse nome. E existem vários nomes conhecidos dentre as pessoas que mexeram com a alquimia ao longo dos anos. Além de Maria, há o considerado o pai da alquimia, Zósimo de Panópolis, egípcio mais ou menos da mesma época, com a sua escrita Sherok Meta, uma antiga coleção de escritos sobre alquimia. Achou que ia ter piadinha, né? E também da mesma época, Zhehong, alquimista chinês, durante a sua busca pelo ouro, descobriu a base da pólvora, combinando o enxofre ao salitre. Para os islâmicos, o pai da alquimia é Jabir ibn Hayyan, nascido no século VIII, conhecido por Geber no ocidente. E ele tem acreditado em seu nome cerca de 500 escritos alquímicos. Cara, pensa no tempo para escrever isso manualmente, bicho. Não existia máquina de datilografar na época. E além do uso de mais de 20 equipamentos de laboratório, como por exemplo o alambique e a retorta. E além disso, tem também a descrição de processos como a cristalização e a destilação. E durante a Idade Média e um pouco após, também surgiram vários alquimistas, como por exemplo Catarina Sforza,
Mérimée-Drac, Conde de Saint-Germain, Alessandro Cagliostro, Fulcanelli e Eugène Léon... Caralho, que nome difícil. Eugène Léon Chancelier. Porém, alguns nomes ficaram mais conhecidos, como Nicolas Flamel, que tem atribuído a si o feito de transformar chumbo em ouro, o que foi registrado em um livro totalmente codificado. Afinal de contas, é só para que o seu sobrinho conhecesse o segredo e ninguém mais. Um parênteses interessante é que durante toda a história da alquimia, muitos dos registros, eles foram, como é que eu posso dizer? Eles foram codificados, porque em certos momentos da história houve a proibição da alquimia pela Igreja Católica em certas regiões. Então é fácil de se relacionar, né, com todos os simbolismos presentes, né, nos círculos de transmutação utilizados pelos alquimistas em Fullmetal, por exemplo. E esses círculos, né, eles são utilizados até para a execução, né, das suas alquimias em vários momentos da obra. Inclusive, tem uma persona famosa que dedicou mais de 30 anos, de acordo com pesquisas, sobre a interpretação desses códigos alquímicos. E esse cara foi simplesmente Sir Isaac Newton. Meu cabelo tá parecido com o dele, inclusive. E outro alquímico interessante a se trazer no vídeo de hoje é o alquímico Paracelso, que em meados dos anos 1500 acreditava que o corpo humano ele era composto, de certa forma, pelos mesmos elementos que eram estudados dentro da alquimia, pelos mesmos materiais estudados dentro da alquimia. Então ele buscava curas para o corpo e para doenças por meio dessas transformações alquímicas dentro do próprio organismo. E apesar de ser um alquímico bem intencionado, era comum ele recomendar para seus pacientes coisas como arsênio, chumbo e mercúrio. E ele é também o criador da expressão "vou comprar um cigarro e já volto". Já vem um imbecil espalhar desinformação. Imbecil é tu, nem espera eu concluir a piada. Agora já cortou o barato. Desculpa, cara. Cara, eu vou pensar no teu assunto. Você tem andado muito chato, velho. Muito chato. Enfim, o nome de Paracelso era Philippus Aurelius Theophrastus. Mais um pouquinho já peço um desconto no genérico. Bombast von Hohenheim. E conforme os anos foram passando, o método científico ele foi sendo aplicado na alquimia e dando, como é que posso dizer, indícios da criação da química como a gente conhece hoje. Francis Bacon e René Descartes iniciaram o processo do pensamento científico, trazendo a experimentação e o uso lógico, coisa que às vezes o roteirista desse canal não tem, e da matemática para as devidas comprovações científicas. Giordano Bruno, Galileu Galilei e Johannes Kepler contribuíram bastante para a separação da astrologia, da astronomia e da química da alquimia. Porém, dois nomes foram fundamentais para essa transformação da alquimia: Robert Boyle e Antoine Laurent Lavoisier. Boyle é chamado por alguns de pai da química, pois ele introduziu o método científico em suas pesquisas. Ele publicava abertamente os resultados de suas pesquisas, diferentemente de seus colegas na época. E ele defendia o uso de experiências para comprovar os fatos, e ele não aceitava as hipóteses apenas por serem hipóteses consagradas, por assim dizer. O combate às fake news já existe há muito tempo. E o Boyle também foi fervorosamente a favor de uma lei que proibia a alquimia para a criação da pedra filosofal, porque ele considerava uma razão frívola e materialista. Então, no século XVII, com o surgimento do iluminismo, lembranças das minhas aulas de história, surge Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, o criador oficial do Restaudanté. O que é o Restaudanté? Aí restinho que sobrou do almoço de terça-feira, da janta, aí pega o que sobrou também do almoço, aí sobrou um estrogonofezinho, sobrou um negocinho ali, aí você pega e fala assim, cara, eu vou misturar isso aqui e vou comer. Fica bom pra caramba? Ele é considerado o fundador da química moderna, pois os seus estudos são marcados por uma grande precisão tanto qualitativa quanto quantitativa, e era sempre feita por meio de experimentos. Ele sempre usou muito as balanças, realizando sempre medições e pesagens sempre de maneira muito cautelosa. E isso fez com que ele conseguisse explicar muito do que os outros cientistas não conseguiam na época. O Lavoisier chegou a derrubar teorias como a teoria do flogístico, descobriu o oxigênio, explicou a combustão, criou a lei de conservação das massas e lançou o Tratado Elementar da Química, na qual forneceu uma nomenclatura moderna para 33 dos elementos que conhecemos hoje. Então, além disso, a alquimia, com seus diversos experimentos realizados por alquimia ao longo dos anos, trouxe descobertas como, por exemplo, o uso de minerais no solo para ampliar a fertilidade, a descoberta de várias substâncias como ácidos, bases, ésteres, gases e óxidos, a preparação de medicamentos, sabões e ligas metálicas, além do estudo de várias doenças.
Então, meus consagrados, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido muito ver as relações e a origem de como as coisas, acontecem na história de Fullmetal Alchemist e também de como ela se desenvolveu na vida real. E, com a minha alquimia do desaparecimento, eu vou me transmutar na imagem de uma batata. Então é isso, meus consagrados. Até o próximo vídeo.